Vamos resumir, que só vai ter que contar tudo isso aqui de novo para outra pessoa lá em cima. Tadinho. Eu vou te mandar para... Não, porque eu tenho que mandar para outra pessoa que vai Eu resolver. sei, Aí eu falo assim, eu vou te mandar para quem eu sei que vai resolver esse problema. Então, fala com ela. Tudo isso aqui que você me falou, mas porque senão ela vai contar tudo de novo. E ela precisa de muitas Mas vezes... a maioria que vai... profissional. Mas assim é incrível, a maioria das pessoas que procuram a Secretaria de Saúde são problemas psiquiátricos. E você consegue... E quando entra, eu já percebo no olhar, eu olho assim, já vem mais uma. Vocês conhecem? Quando é um problema psiquiátrico? Olha, como a gente tem um dentro de casa, algumas vezes a gente conhece. Meu filho tem problemas psiquiátricos, então a gente acaba percebendo algumas coisas, mas não sempre. É o olhar da pessoa. Às vezes o jeitinho, né, a forma como se coloca, né, algumas vezes a própria mediunidade faz a gente perceber algumas coisas, né, mas tem alguns momentos. Né? Alguns momentos. Vamos começar, gente? 18h30 está na nossa hora. Então, hoje o nosso tema, né, continuando agora que nós temos mais duas colegas aqui, a gente usa esse livrinho como um roteiro, que é o Livro da Esperança. A capa nova dele é essa daqui, esse aqui é bem antiguinho, né? E o Livro da Esperança, que foi psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, ele faz comentários do Evangelho. Então ele pega lá da Bíblia, um trecho da Bíblia, né, normalmente do Novo Testamento, depois pega um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e ele faz um estudo em cima disso. E hoje nós vamos falar, o tema da gente é a importância das provações, né? Porque há tantas provações e qual a importância delas, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 13, que tem o título lá no Evangelho é Escândalos, né? E no Livro da Esperança, o tema que Emmanuel chama é No Domínio das Provas. Então, que é a mesma... tudo encaixado, o sentido, né, o conteúdo é bem parecido. Né? Para as próximas, nós vamos ter, na semana que vem, a gente vai falar de a gente precisa ser agente da paz no mundo. No dia 16, a palavra não deve ser um raio de morte, né? A gente estava falando de ouvido, né? Mas às vezes a palavra da gente atrapalha o outro, machuca o outro, né? No dia 23, como a gente já falou na semana passada, não foi forçado, foi uma, entre aspas, coincidência. Na véspera de Natal nós vamos falar de Jesus. Jesus, a paciência, como coincidência não existe, né? Fica como preparo para o Natal. E no dia 30 a gente não vai ter o nosso estudo, né? Então no dia 23 a gente encerra 2017, no dia 6, que é uma semana, aí a gente volta de novo. Nós só vamos poder vir mais um dia. Aí a gente volta, né? 23 a gente não tá. Nem dia 9, que 9 eu fico em casa. Então, É verdade. Dia 9 também. Aí dia 23 também você já vai poder. daqui a pouco, entende? Mas não tem problema, e a gente... Mas ano que vem nós estamos aqui. Estamos juntos, forte, né? E assim, vai fazer 6 meses que a gente está junto. Já? Dia 8 de julho, dia 8 de janeiro, faz 6 meses que a gente começou o estudo aqui. Essa daqui é a reunião 23, eu acho. Já. Eu preciso começar a assumir um pouco, né? Eu também acho, né? Pegar um teminha, ver se em janeiro você já pega um tema para falar, legal. Só por causa disso você quer começar lendo a página? Tá vendo as provações? Então vamos lá. Vamos lá, gente. Silencia e espera. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erguem para testar nossa compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quanto possível, habitua-te a acumular paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás. Talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de revirar nas correntes do desespero. Puxa, falou comigo. Vou querer uma cópia disso. Provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas, em forma de prevenções e censuras indevidas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu amor próprio, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e chacotas de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece.
renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta, à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Vamos fazer Gente, eu uma conheço esse texto. Gostou? Hein? Eu vou levar para casa. Depois a gente vários vê livros do... de Emmanuel, de André Luiz. Essa mensagem é bem quente, né? Vamos aproveitar então esse clima, vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor, mestre querido, companheiro, amigo de todos os momentos, estamos gratos, Jesus, por essa oportunidade renovada de estarmos aqui juntos, um ajudando o outro, um estudando junto com o outro os teus ensinos, Senhor. Que essa tua mensagem penetre na nossa alma, no nosso coração, que possamos entender o motivo dos nossos sofrimentos, o motivo das nossas provações, que no final da reunião de hoje possamos estar melhores, entendendo mais aquilo que nos acontece e fazendo melhor para nós mesmos e para quem nos serve. Para os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, mas que gostariam de estar, nós te pedimos, Senhor, nos envolva. Deve até eles o nosso forte abraço, em especial a nossa irmã Odete, que toda semana entra em contato conosco para dizer que sente saudades do nosso encontro aqui. Que ela se sinta envolvida, que ela se sinta pacificada, mesmo que à distância. Aos nossos irmãos que já partiram desse mundo de carne e de osso e vivem no mundo espiritual, nós também te pedimos, Senhor, que eles sejam aliviados, que eles sejam fortalecidos e que eles sejam despertados. Por tudo isso, Senhor, te pedimos autorização, Jesus, para iniciar esse estudo, com a tua bênção, Senhor, e sob as graças de Deus. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a importância das provações, né? O que são as provações, né? São as provas que nos acontecem no dia a dia. São as coisas que estão ali que normalmente, se a gente pudesse, a gente não gostaria de passar. Né? Mas que é importante. Ninguém gosta de uma prova, né? A gente estuda, mas no dia da prova dá um frio na espinha. Será que eu vou passar? Será que eu não vou? Mas a prova é importante, né? A prova é necessária para saber se a gente está preparado para um próximo nível, para entender uma próxima coisa. E a gente vai ver que tem um pouco disso. Mas eu começo trazendo uma mensagem de um pastor da Igreja Batista, né? Ele é de 1834 e 1892, ele desencarnou em 1892, ele participou do movimento protestante. Olha que frase importante que ele deixou, né? Há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Então, olha, tem algumas qualidades nossas, algumas coisas que a gente tem de bom, algumas virtudes, que elas só conseguiram sair porque em algum momento a gente passou por uma provação, por uma necessidade que nos testou e que deu um carimbo lá, não, você está bem nesse quesito, você está bem nessa coisa, né? Bastante forte. Lembrando que provações nós não lembramos, mas nós pedimos. Nós pedimos. Na nossa encarnação. É verdade, né? A gente tem a diferença entre prova e expiação, né? Prova é aquilo que a gente passa para ver se a gente está preparado para um próximo nível, né? Você está preparado a passar por um momento doloroso sem se revoltar?
você está preparado. E expiação é aquilo que você não pode deixar passar, né? Então, prova eu posso optar por não passar. Expiação eu passo, que é uma doença, que é alguma coisa em que a gente não consegue agir. Hoje nós vamos com foco em provações, naquilo que a gente escolheu passar, ou aquilo que a gente passa, mesmo sem ter escolhido conscientemente, para ver se a gente está preparado para um próximo nível. Igualzinho na escola. A gente faz prova para passar de série. Aqui no mundo, a gente passa por provas para passar de série, para melhorar, para ir em busca da felicidade. Vamos começar com Jesus, né? Jesus em Mateus capítulo 18, no versículo 7, olha o que disse Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Bom, primeiro, antes da gente tentar entender o que Jesus quis dizer, vamos ver o que significa escândalo, porque escândalo pode nos parecer algo diferente do que de fato é no dicionário. Vamos dar uma olhada no dicionário? Escândalo no dicionário, existem, olha quantas possibilidades de significado para escândalo. Escândalo pode ser um ato ou acontecimento que ofende as convenções morais, sociais ou religiosas. Escândalo também pode ser comportamento que é objeto de censura ou reprovação por ser contrário à moral e aos bons costumes. A gente costuma dizer, fulano fez um escândalo, né? Porque acabou ferindo a moral ou os bons costumes, né? Ninguém gosta de escândalo. Barraco, olha que interessante, né? Já bem atualizado. Revertério. Aquilo que pode induzir a erro. Um escândalo pode levar uma pessoa a errar. A procedimento reprovável ou ao pecado. Ato ou procedimento que envolve desordem ou tumulto. Então, é uma coisa escandalosa, né? Acontecimento revoltante que causa indignação na opinião pública. Então, tudo isso daqui pode ser o significado de escândalo. Então, a gente pode, resumindo aqui, que um comportamento inadequado, né? Comportamento inadequado é um escândalo, né? Então, vamos dar mais uma lida. Ai do mundo por causa dos escândalos. Olha lá. Ai do mundo por causa dos comportamentos inadequados, reprováveis. Jesus está dizendo isso. Mas olha só, tem uma palavrinha aqui que a gente não dá atenção a ela, e que ela é uma palavra que, quando a gente pegar a frase e essa palavra, começa a fazer um sentido ainda maior. Quando a gente chega para um filho e fala, ai, 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 o que a gente está fazendo? A gente está aceitando o que ele está fazendo? Opa, o que ela está fazendo? Corrigindo. É como se Jesus estivesse fazendo ai, ai, ai. Ele está chamando a atenção, ele está lamentando por alguma coisa. Então esse ai na frente não é uma boa coisa. É um lamento. É uma tristeza. É uma correção. Ai do mundo por causa dos escândalos, ai do mundo por causa dos comportamentos. Ele está se lamentando, ai, ai, ai. Acorda, mundo. Acorda, mundo. É isso que ele está dizendo. Isso foi Jesus que disse, né? Se fosse hoje, acho que ele não diria isso, né? Ele seria mais enfático, talvez, né? Porque agora a gente está mais inteligente, né? Ele não é fazer ai, 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 como a gente faz com criança, né? Tudo bem até aqui? Então a gente já viu que não é uma coisa boa, né? Que comportamentos reprováveis por si só já não são coisas boas, mas com esse ai, ai, ai de Jesus na frente, a gente já tem que ainda pensar um pouco mais. Porque é necessário que venham escândalos. Aqui parece uma contradição. Olha só, não parece que Jesus está... Pô, mas é necessário que venham escândalos? É necessário que venham comportamentos errados? Porque a gente viu que escândalos são comportamentos errados. Pô, se Jesus disse, é um fato? É porque necessário também tem um outro significado. Necessário tem um significado de inevitável. Troca necessário por inevitável. Porque é inevitável. O que é uma coisa inevitável? Uma coisa que não dá para evitar. A gente não consegue não fazer ou não ter. Porque é inevitável que venham os escândalos. Por que é inevitável? Porque nós... Os escândalos são esperados porque nós cometemos falhas. Nós erramos. Nós tropeçamos. Nós somos quem fazemos os escândalos.
Lembrando que escândalo é comportamento equivocado, né? Nós é que nos comportamos de forma errada. Então ele está dizendo, é necessário que venham os escândalos, porque do jeito que a gente está, a gente vai errar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aprendendo ou sofrendo, a gente muda a nossa vida. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que é o comentário desse trecho, olha o que a espiritualidade traz para nós. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, se nós estamos na terra, ainda somos imperfeitos. Nós estamos progredindo para a perfeição. Uma hora seremos perfeitos, mas ainda não somos. Os homens se mostram propensos a praticar o mal. É o escândalo. Mas ainda estamos inclinados a errar, a fazer o mal. E porque árvores mais, só maus frutos dão. Então é inevitável que aconteçam os escândalos. Eles vão acontecer, mas vão acontecer porque eles têm que acontecer? Não, porque o nosso comportamento leva a isso. É isso que Jesus disse. Mas ele, na primeira frase, ele diz, ai do mundo, coitado do mundo. Mas vai acontecer os escândalos porque... Mas não vão conseguir cometer. Aqueles outros que ainda não conseguem vão cometer. Vão cometer. E vai servir de exemplos para que outros não cometam. Não cometam e como prova. É inevitável. Que na verdade nós temos livre-arbítrio. Né? Exatamente. Na hora da prova, na hora do escândalo, do erro, a gente tem a opção de escolher. Qual caminho eu quero seguir? O caminho do erro ou o caminho do acerto? Mas não acabou, né? A gente só analisou duas frases. Tem a terceira frase. Vamos dar uma olhada? Mas ai, olha o ai de novo. Coitado daquele por quem o escândalo vier. Vê bem o que Jesus fala. Não tem como escapar. Por causa do tipo de comportamento nosso. Vai acontecer. O necessário é inevitável. Mas que não seja você. Que não seja você. Porque se for você, ai de você. Como escolher, não vou fazer. Aquele que conhece... Não vai cometer. Não vai cometer. Ou se cometer... Não vai cometer? Não, evita-se de cometer o erro. Pelo menos tem a vantagem de pensar e dizer assim, não deveria cometer. Aquele que conhece então a verdade... Então eu vou levantar daqui e não... vou embora agora. A gente comete, sim, porque nós somos humanos. Mas se a gente conhecendo a verdade, a gente tendência... já não tem esse direito de estar cometendo. O direito não, e é isso que ele está dizendo aqui, ó. É isso que ele está dizendo, a gente, direito de errar a gente não tem. Tem, porque a gente já conhece. Exatamente, mas a gente erra assim mesmo. Mais é cuidado, mas é cobrado. Exatamente. E é isso que pesa mais dentro da gente, porque quem não conhece... Muito será cobrado aquele que foi dado, né? E aí, olha só que legal. Apesar de inevitável, não é correto. Não foi isso que ele está dizendo aqui, ó. Porque é inevitável, mas só por isso todo mundo faz? Todo mundo rouba, todo mundo é corrupto. E daí que todo mundo é? Eu não vou ser. Eu vou me controlar, porque se eu não me controlar, se eu for junto, ai de mim. Porque eu vou ter que responder por isso. Ó. A gente não pode esquecer de um ensino que está lá também no Evangelho, no capítulo 5. Ó. Não há falta alguma, olha só como isso aqui é forte, não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei de Deus, esse da sua lei, da lei de Deus, que não acarrete forçosos e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis, dependendo. Então, ai daquele por quem vem o escândalo, porque não tem jeito, não vai escapar, vai ter uma consequência. Uma ação gera uma reação. É lei da física, a gente não está nem falando da lei divina. Embora a lei divina também seja assim. Se eu faço alguma coisa acontece de retorno. Né? E ainda continua no Evangelho, né? Pegando agora o trecho todo, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição, né? Por isso que é inevitável dos homens. E não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Não é obrigado, né? Aí uma pergunta. Como fugir
das provações. Mas essas imperfeições podem ser momentâneas também. Não é? Elas todas são. A nossa imperfeição ela é momentânea, por quê? Porque para a gente pode demorar, né? A gente pode, porque o nosso raciocínio a gente pensa em anos. Né? Só que a gente foi criado por Deus para sermos perfeitos. Mas a gente é imperfeito momentaneamente, a gente vai melhorando, vai escolhendo pelo livre-arbítrio qual caminho seguir. E mesmo que a gente escolheu errado, a gente vai ser trazido de volta, porque você vai ter novas oportunidades. Então é momentâneo nesse sentido. Para alguns demora alguns séculos, para outros demoram alguns anos. Para outros é tão natural ser do bem que já não tem mais. Né? Mas não tem como evoluir, não tem como progredir ou deixar de sofrer sem passar pelas provas. E aí vem, como é que eu fujo das provas? E pode? É impossível. É impossível. Como é que eu vou fazer a faculdade, a gente estava falando do seu filho, sem fazer a prova do ensino fundamental todo, da prova do ensino médio todo, e ainda tem um vestibular, um Enem, ou seja lá o que for. Dá para ir para a faculdade sem fazer prova? Não. Dá para ser feliz sem passar por provações? Não dá. Não dá. A gente aprende com as provações. Mas é sofrido, né? É sofrido. E o que acontece quando a gente quer, é sofrido porque a gente quer sentir prazer, né? A gente não quer viver, a gente quer mais do que viver, a gente quer sentir prazer. Aliás, tem uma música que fala isso, vai me ver a mente, só não sei qual, mas tem. Na verdade, a gente quer ser um milagre, né? A gente quer milagre. A gente quer ser feliz, mas não... E sabe que se o milagre acontecesse, a gente não ia gostar? Imagina se agora Deus chegasse e falasse assim: Dora, você a partir de agora é perfeita, vai viver numa nuvem tocando uma harpa. Que chato. Vai ficar um tédio. Não, essa é um tédio. Uma nuvenzinha tocando um tédio, não, né? não. Mas assim, se ele diz pra você, não, você vai continuar trabalhando para sempre, fazendo alguma coisa de bom para alguém. Pô, dá motivo de viver, né? Sim. É melhor do que tocar harpa, né? Não que a harpa seja ruim, mas só É tocar. por isso Gente, que Deus trabalha constantemente. Constantemente. Ele poderia estar aposentado. É isso, é verdade, Deus Ele podia estar trabalha com aposentado. gente que são mais evoluídos. Quer ver? Música de Natal é uma música bonita, né? Aquela musiquinha legal. Agora, coitada da pobre da menina do caixa do supermercado que fica o dia inteiro ouvindo aquela música tocando no ouvido dela. É a mesma coisa de ficar numa nuvenzinha tocando harpa o dia inteiro. Não imagina. É bom de vez em quando, né? Sempre cansa. Mas eu vou contar uma historinha, não sei se vocês viram um filme chamado Pequeno Buda. É um filme bem antigo. Sim. Acho que eu já vi, mas... É de 1993 esse filme, é bem antiguinho. E a história do Siddhartha Gautama, que era o príncipe, que é o Buda na verdade, né, que ele se descobre e tudo, ele era um príncipe. Então, logo que ele nasceu, o rei decretou que ele não poderia sofrer jamais. Então o que o rei fez? Construiu um castelo num lugar afastado e cercou para que o Siddhartha Gautama, que depois veio a ser o Buda, não tivesse contato com velho, com morte, com gente feia. Então a vida dele era uma vida que ele só via gente bonita, ele passava o tempo todo brincando, comendo, se divertindo e tudo ao redor dele era perfumado, tudo lindo, tudo maravilhoso. E ele cresceu assim, ele ficou um jovem assim. Então lá pelos 20 anos dele, ele estava lá brincando, de repente ele olhou lá para uma fresta e viu umas pessoas andando lá fora e perguntou para o amigo dele, né? O que é aquilo lá? Ah, aquilo lá é o povo trabalhando. Mas o que eles estão fazendo? Não, é que morreu uma pessoa, assim, morreu, o que é morte? Ele nunca tinha visto morte, ele nem sabia o que era. Aí o garoto ficou meio assim, né? Falei demais, né? Ele falou, não, quero ir lá fora, e o rei desesperado mandou limpar o caminho por onde ele ia passar, botar um monte de gente bonita espalhada para que ele não visse, e ele foi. Só que no meio do caminho, que ele olhou para trás de umas pedras e tudo, ele viu um velho vindo, viam dois velhos, ele olhou e falou para o cara que estava lá, que é aquilo? Eram dois velhinhos bem pobrezinhos, bem enrugadinhos. Aquilo ali são pessoas, mas são pessoas diferentes, são velhos. Como assim velhos? Todos nós um dia vamos ficar velhos. Inclusive eu, inclusive você. E ele saiu correndo e foi encontrar o velho, e daí a história se desenrola, no final das contas ele foi para um local onde tinha um defunto,
e lá eles costumam queimar na beira do rio os defuntos e jogar na terra. Adiantou para aquele rei esconder o filho da dor? Não adiantou. Tanto que depois o Buda começou o Siddhartha começou a se transformar, queria ajudar as pessoas e tudo mais, usar o dinheiro que tinha e tudo. Mas a primeira reação daquele pai, daquele rei, foi proteger o ser que ele mais gostava, que era o filho dele, da dor. Trazendo para os dias de hoje, isso acontece em escala menor. Nós queremos proteger os nossos filhos. Os nossos filhos. Nós mimamos, nós não queremos que sinta dor, nós queremos, e é interessante, eu passei isso na minha família, porque eu tenho uma irmã, que ela é complicada, e eu me lembro que, acho que foi minha avó, alguém morreu na família, e a minha mãe, ela já era grandinha, já devia ter 16, 17 anos, e a minha mãe falou, não fala para ela não, para tua irmã não, senão ela vai começar a chorar. Como assim? Morreu, todo mundo morre, todo mundo passa por situação. Então a gente no dia a dia costuma querer proteger demais. E é necessário passar pelas situações. As provas são para testar se nós estamos preparados. Não adianta a gente esconder que a gente fala o sol com a peneira, a poeira embaixo do tapete, que uma hora vai vir, não tem jeito, né? E aí, Emmanuel, essa historinha toda para a gente ver o seguinte: o sofrimento faz parte das nossas vidas. As provas fazem parte das nossas vidas. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos. Não raro ficamos doentes e morremos. Faz parte do ciclo da nossa vida, né? Não adianta a gente querer escapar. E a evolução depende de provas. Olha o que Emmanuel traz nesse livro, nessa mensagem. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos. Material didático é que a gente usa para estudar, né? Então, dificuldades e lutas é material para estudo. A gente usa para estudar. Na escola. Ou então, se quiser uma outra comparação, andaimes na construção. São ferramentas, né? Amealhada cultura, ou seja, aprendendo ou levantando o edifício, desaparecem uns e outros. O que Emmanuel está dizendo aqui? Apesar das lutas e das dificuldades estarem nas nossas vidas, elas são temporárias. Elas são temporárias? Elas acabam, começam outras lutas, outras dificuldades, outras... Não acaba. A gente tem que evoluir, não tem jeito, né? Achou que ia acabar agora, daqui a 5 minutos. Ia na praia, tomava coca, acabou. Não é assim. O que acontece? Oportunidade, todos nós temos aí, fazendo de novo o link lá com o livre-arbítrio. Todas as vezes a gente tem a chance de escolher o caminho a seguir, né? Que esse desenho mostra aí, se eu posso para a direita, para a esquerda. Todas as coisas que nos acontecem são oportunidade para a gente decidir. Deus é tão bom que Ele botou a decisão na nossa mão. E não obriga ninguém a fazer o que Ele quer. Não quer que você siga o caminho porque alguém mandou você seguir. A decisão é sua, né? Mas a gente pode escolher, olha o caminho que esse rapaz escolheu, ó. Não dá para continuar. Um abismo. Se a gente escolhe bem, é outra história, né? Eu tenho caminhos, mas posso escolher ou não. E hoje é o dia das historinhas. Falei do Siddhartha Gautama e agora eu vou contar a história do Adelino, que está no livro Ação e Reação de André Luiz. E é uma história interessante para a gente ver o que é passar por uma provação e o porquê que as provações acontecem, né? Nesse trecho aqui eu botei umas colinhas aqui para não esquecer os ícones, né? André Luiz estava com Silas, que é o mentor dele, né? E estava lá trabalhando e chegou num centro espírita e viu um homem extremamente caridoso, né? Totalmente envolvido no trabalho, assim. Na visão de André Luiz, era um cara maravilhoso. E ele viu que esse cara tinha um monte de manchas na pele, vermelhas, algumas até com pingos de sangue no rosto, na cabeça. E percebia, André Luiz percebia que ele sentia muita dor, mas ali, fazendo palestra, ajudando as pessoas e tudo. E aí se aproximou do Silas, uma pessoa que trabalha já desencarnada, um espírito, se aproximou do Silas e falou assim: poxa,
A gente queria tanto que o Adelino fosse ajudado. Como é que a gente pode fazer para ele melhorar, para ele não sentir tanta dor? Ele está sentindo tanta dor. E aí veio uma senhora também desencarnada, pedindo por ele. Poxa vida, a gente queria tanto que ele melhorasse. Então, assim, era uma vibração enorme para ele melhorar. E os encarnados que estavam sendo tratados por ele também faziam preces por ele, pedindo por ele, para ele melhorar, melhorar. E essa doença que ele tinha é o que a gente conhece como fogo selvagem. É uma doença que parece que a pessoa está pegando fogo de dentro para fora, né? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ele tinha uma filha biológica de 9 anos e tinha 2 filhos adotados. 2 negrinhos, que o André Luiz coloca, que eram adotados, que abandonaram na porta dele. Só que tem um detalhe, a esposa dele fugiu, foi embora. Deixou a criança com 3 anos de idade para ele cuidar. A menina, com 3, ele ainda pegou 2. Então ele tinha que cuidar dessas 3 crianças, ainda tinha a doença e ainda se desdobrava para ajudar as pessoas com mais necessidade. E aí, André Luiz falou, não, por que ele ainda tem que sofrer isso tudo? Aí eu gostei muito dessa frase, porque sempre tem uma história por trás da história. E aí Silas começa a contar a história por trás da história, né? Toda ação provoca reação. O que ele foi na última encarnação? Silas foi um filho bastardo de um jovem herdeiro de uma fortuna enorme. Então, esse jovem teve relações sexuais com a mãe esqueci o nome dele. Do Adelino. Ela era escrava na época. E o Adelino nasceu naquela encarnação branco, porque o senhor de engenho era branco, a escrava negra e saiu branco. E logo depois a mãe morreu. A diferença é que o senhor lá, ele gostou demais do garoto. Abraçou o garoto e ficou com ele. Né? Reconheceu ele, então ele passou a ter direito à herança. Agora imagina, naquela época, né? Um filho bastardo reconhecido. Esse pai, que fazia algumas coisas que não devia, ele era muito cruel com os escravos. Esse garoto que foi o pai do Adelino, né? Era muito cruel com os escravos. Mas, enfim, para o Adelino, ele era o melhor pai do mundo. E era cheio de carinho. E ele demorou para casar. Ele casou aos 43 anos, com uma jovem de 20. O que aconteceu quando essa jovem de 20 viu o Adelino e o Adelino viu essa jovem de 20? Porque o Adelino também tinha 20 e poucos anos. Se apaixonaram. Então, imagina o triângulo amoroso, né? O pai de 43 anos, amando o filho, casou com uma menina de 20, que também amou, só que com paixão carnal, e eles se entregaram a isso. Então, o Adelino e a madrasta tiveram relações. Só que a coisa começou a ficar pior, porque o Adelino estava muito apaixonado, muito envolvido, e essa mulher também manipulava ele. O que ele fez? O pai dele estava muito doente, acamado, ele foi no quarto do pai, passou uma resina no peito do pai e tacou fogo no quarto. E simulou um incêndio. O pai morreu queimado, e queimado com muita força no peito, porque ele passou ainda um produto para que queimasse com vontade. E então ele matou o pai dele queimado, né? Mas com toda a requinte de crueldade. Obviamente que o pai, quando chegou do outro lado e descobriu que ele foi assassinado pelo próprio filho por causa de uma mulher, ele ficou indignado e começou a perseguir espiritualmente o filho. E o filho começou a ficar meio louco, né? Porque ele ouvia vozes, o peso da consciência também. O que aconteceu? Em 5 anos depois disso, ele morreu louco. A mulher também internou ele para poder ficar com a herança. Ele morreu louco. E no plano espiritual ele ainda ficou sofrendo com o pai, porque o pai pegou ele e arrastou ele para um local que na cabeça do Adelino era um inferno, porque vivia em chamas. Era um lugar que, como se fosse o inferno que a gente vê pintado nos filmes, né? E ele queimou vivo durante muito tempo. Até que ele pediu ajuda, foi ajudado, e ele teria que reencarnar com o fogo selvagem, porque o fogo selvagem é um equivalente a estar sendo queimado vivo, e ele ia desencarnar daquilo. Só que como ele
conheceu o Espiritismo, né? Ele já foi condicionado, não porque era o Espiritismo, mas ele conheceu uma religião e se envolveu com a religião, ele começou a se doar de muito. E aí a espiritualidade vai falar assim, vamos fazer uma coisa, em vez de você ficar com fogo selvagem no corpo todo, você vai ficar só nos braços, no rosto, na cabeça, em algumas partes do seu corpo, porque não tem jeito. Vamos voltar aqui. Não tem jeito, qualquer. Não era esse, né? Aquela primeira, acho que lá. Aqui. Qualquer coisa, por mais leve que seja, vai acarretar uma consequência. E o que ele fez não foi leve. O que ele fez foi pesado. Então ele ia desencarnar com fogo selvagem no corpo todo. Mas como ele tinha se resgatado e se recuperado, então foi mais brando. Mas sofreu de qualquer jeito. E aí o que o Silas quis dizer com isso? Falou assim, olha, ok, eu entendo as preces de vocês, a gente entende que vocês estão vendo o lado bom do Adelino, mas ele tem um resgate, ele precisa, né? Novas oportunidades nos são concedidas a todo momento. O Adelino estava tendo, na verdade, uma diminuição da pena que ele teria que cumprir. Ele teria que ter o corpo todo em chagas e tinha só alguns membros, e assim mesmo o fogo selvagem não tinha a força que ele deveria ter, a voracidade que deveria ter. Ao invés de todo o corpo em chagas, apenas alguns. E aí, aqueles dois negros que ele estava cuidando eram os capatazes que ele juntou na outra encarnação para queimar o pai. A filha era a mulher, né? E ia chegar uma nova criança para ele cuidar, que era o próprio pai. Então assim, nada acontece, na atual encarnação, né? Aquelas 3 filhos dele eram as pessoas que estavam com ele quando queimou o pai. O pai ainda, né, segundo o trecho, ainda bastante revoltado. Mas por que eu estou contando essa história toda? Imagina a dor e o sofrimento do Adelino vendo aquele corpo dessa encarnação em chagas, sem entender, sem não acreditar em reencarnação. Por que eu sofro e a Dora não sofre e ele não sofre? Né? É difícil de aceitar isso. E ele tinha entendido que a aprovação era dele por falhas que ele cometeu. Como você falou, né? A aprovação é alguém que pudesse vir com uma voracidade do fogo selvagem, mas pelos atos dele, foi amenizar tudo isso. O cara vai perder a mão, por um motivo lá que ele tinha. Não, ele vai só perder uma ponta do dedo, porque ele fez muito mais e amenizou toda aquela situação. A bondade de Deus está. Acho que é Pedro, né? Acho que é lá na epístola de Pedro, que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente pode ter muitos erros, muitas falhas, mas o fato da gente mudar o comportamento, grande parte dessa dívida ela está paga. Mas toda ela? Não, a gente vai passar por uma coisinha ou outra. Quando eu tinha uns 14 anos, menos, eu tinha muita amiga, né? Meu pai, minha mãe, meu pai até se foi já. E ela sempre ia na minha casa. E ela é espírita, né? Aí um dia ela já estava deitada na cama, quando ela ia, ela ficava 2, 3 dias lá, pá. Ela falou assim pra mim, a gente conversando, ela olhou pra mim assim, aí ela falou assim, você tem que procurar o espiritismo, tem que ir. Enquanto você ir, você não vai ter paz, você não vai ter sossego, aconteceu algo lá atrás que você tem que buscar o que é aquilo pra ver, pra poder você, né, tratar. Aí entendeu por que acontece certas coisas na sua vida? Isso! Porque acontece certas coisas na minha vida que eu não acha explicação nessa, né? Não acho, é uma coisa escapa, né, Juliana? Aí até hoje, minha mãe, nós somos católicos, né? Aí hoje eu falei pra minha mãe, aí eu tô assim, que a minha mãe falou assim, ela não aprova. Quer dizer, ela não aprovava, mas como ela viu que a situação, ela falou, vai. Que bom que você veio. Eu passei aqui hoje, eu sempre passo e vejo, aí hoje eu passei, mas eu parei, eu não paro, né? Tô fazendo caminhada, hoje eu parei e li. Que bom que você veio. Falei, comentei com ela, eu preciso ir. Que bom, seja bem-vindo, espero que te faça bem. Eu sei o que aconteceu.
nada acontece por acaso, né? Tem sempre uma motivação. Então, se é para você estar aqui, é porque é para te fazer bem. Tá? E é bom para vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, a Dora também é católica, também vai à missa, assim, a gente aqui quer estudar Jesus. A gente não está preocupado que religião que tem. Se a gente puder ajudar, a gente está... O Írio e a Jussara... E agora é tão intenso, porque eu saio daqui sábado, né? Amanhã eu vou na missa na comunidade de Carapicuíba, na Paróquia de São Pedro. Nossa. Tem um padre maravilhoso, ele tem um speech, fala, e você sabe que às vezes eu saio daqui no dia seguinte, domingo, não tem diferença. Quem não Acaba falando a é, mesma coisa. quem não é, não Sabe sabe? por quê? Mas eu fico tão feliz. O que ele está falando das provações de lá atrás, o que nós chamamos hoje hereditariedade, genética. É isso, entendeu? vem disso. Só vai mudar o nome. Exatamente, a ciência vai dar o nome que ela quer. A Mas ciência dá exatamente. o nome. Se você buscar na Bíblia, Tá lá lá. na Bíblia, você vai achar Sim. catolicismo. Sim. Você entendeu? Você vai achar que nós Exatamente. temos as consequências. Então, só muda. A forma de entender a coisa, né? Mas a Isso. coisa está lá. A Terra é redonda? Ela é redonda. Alguns vão chamar de outra coisa, mas é redonda. Então, é exatamente isso. Vão chamar de provas, outros vão chamar de hereditariedade, de genética, não importa. Importa que a gente entenda que há uma causa por trás disso tudo. Isso aqui é importante, né? Vamos continuar aqui, porque aí agora a gente vai começar a mergulhar um pouquinho na mensagem de Emmanuel. Quando a dor nos bate à porta e enche de sombras nossa vida, a gente costuma chorar ou se desesperar. É natural do ser humano. O ser humano não gosta de sentir dor, né? É nosso isso, né? Mas a gente costuma dar foco só nisso. Mas olha o cuidado que a gente tem que ter. Nessas horas de provação, lamentamos e choramos. Raras vezes aproveitamos a ocasião para meditar e retirar aprendizados. Então, isso que me deixa assim, me desperta. Porque vocês, espíritas, que já têm vários anos, acredito, né, para estarem aqui. Porque vocês, nessas ocasiões, lógico que vocês sentem que vocês são seres humanos, mas vocês sabem lidar com a situação. É diferente. Tanto na doença, na morte, é diferente. A reação de vocês é diferente. Olha, eu vou te dar o meu testemunho, e aí o Írio e a Jussara, que também são espíritas há bastante tempo, a Nádia também, a gente se conheceu no centro espírita há 20 anos atrás. É diferente a forma de entender, né? Por exemplo, na hora que eu perdi a minha mãe, perdi minha avó, perdi meu pai, né? Principalmente minha mãe e minha avó então, que era tudo para mim, antes de eu me tornar espírita, eu tinha um desespero de perder a minha avó, porque assim, a minha avó era tudo para mim. E eu ficava desesperado. Cada vez que o telefone tocava, eu entrava em desespero. Minha avó dava um espirro, eu saía correndo atrás dela, né? Não mudou muito depois que eu virei espírita, mas pelo menos eu passei a entender que aquilo era um momento e que eu ia encontrar com ela de novo. Isso me deu conforto, né? Esse é o caso da perda. O caso das doenças, a gente sente dor, a gente sente tudo igualzinho a todo mundo. A diferença é que alguns de nós, não são todos os espíritas, não são todos, mas alguns tentam entender e falam assim, se eu estou passando por isso, se eu tenho hoje um filho que tem um problema psiquiátrico e tudo, tem uma razão em torno disso, não é um castigo de Deus, nem eu fiz alguma coisa que justificasse nessa vida ter uma situação. Então o que muda, na minha opinião, é a forma de ver. Mas as dores são iguaizinhas ao do católico, o sentimento do protestante, do muçulmano, do islã. A gente sente exatamente a mesma coisa. Talvez a gente tenha um pouco mais de consolo, por conta da reencarnação, por conta de entender que as coisas não são por acaso, por conta de saber que a gente tem que tirar boas coisas, até das coisas ruins. É mais por isso. E por esse conhecimento a gente aumenta muito mesmo. A responsabilidade. Eu não faço isso, ali, raras vezes. E aí lembra o que você falou, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Mas a gente tira mesmo, porque assim, quando eu me separei, isso já tem 19 anos, né? Eu sofri muito com a separação, mas com o tempo eu fui percebendo que se eu não tivesse separada,
talvez eu não estivesse fazendo hoje o que eu faço na igreja. Eu não teria tempo disponível. Hoje eu estaria aqui, porque eu estaria preocupada com meu marido, porque ele trabalhava em 2 serviços, eu tinha que fazer comida, aquelas coisas. Não que assim, hoje não que eu sou grata por me separar, mas Não é isso, mas você a lidou bem, né? separação hoje eu vejo como isso, porque hoje eu tenho tempo para fazer uma visita. Que eu não tinha assim tempo, né? Porque ela é minha cunhada, era irmão dela, né? E assim, ele trabalhava em 2 empregos, então ele chegava, tinha que estar tudo pronto, às vezes ele teve um relacionamento com outra mulher, ele se tornou uma pessoa muito. Naquele momento ele se tornou uma pessoa muito rude e tal, e eu tinha que estar com tudo preparado, né? E hoje eu vejo assim, ontem eu fui para a igreja em Osasco, fiquei lá, volto a hora que eu quero, faço o que eu quero, entendeu? Então assim, eu vejo que assim, a minha separação, hoje eu entendo que se eu não estivesse separada, eu não poderia talvez fazer uma visita, eu não poderia fazer o que eu faço. Se entregar, né? Eu sou coordenadora da comunidade, né? Você se Então, entrega ao assim, trabalho. até quando meu filho era pequeno, logo que eu separei, eu ia muito para a igreja evangélica. Eu procurei, quando eu me separei, eu procurei atrás de Deus. Isso. E aí uma colega minha falou assim para mim, André, hoje você vai na igreja? Aí meu filho virou e falou assim, mãe, ela separou do marido? Eu, por quê? Ué, porque ela também vai para a igreja. É uma associação dele. Então, assim, ele achou que eu ia porque eu estava separada. Mas eu vejo que, assim, até hoje, assim, eu hoje me dou muito melhor com ele. Tem muita mais amizade com ele. Virou quando eu era amigo, né? casada. A gente conversa, hoje ele faz favor, hoje ele não briga. A mulher Virou dele, amigo. a mulher dele, assim, tem a mulher dele, ela nem gosta, ela nem sabe, nem precisa saber. Mas, assim, a gente tem uma amizade, ele me respeita, eu respeito, nós não falamos nada do que não pode falar. E não tem essa, assim, eu tenho amizade com a família dele, a minha sogra, a gente tem um relacionamento bom, né? Então, se eu vejo que se eu tivesse casada, eu já tenho, eu poderia fazer o que eu faço hoje. E tem uma outra parte na Bíblia que diz que Deus sabe de todas as coisas. O que isso significa na prática? Assim, não há nada que nos aconteça que não tenha um remédio. Às vezes, o ideal era que não acontecesse determinadas coisas, porque a gente escolheu um caminho errado e aconteceu. Mas ainda ali, naquela escolha equivocada, ainda assim, há manifestação divina ali para que, bom, já que você escolheu errado lá, vamos pegar daqui para frente, vamos deixar aquilo ali guardado, não é esquecido, que é diferente, guardado não é esquecido, né? Às vezes a gente guarda uma coisa e esquece que guardou. Um belo dia você abre a gaveta e lembrou, né? Então está ali guardado, não esquecido. Mas daqui para frente, vamos ver como é que faz. Que foi o que você fez, aconteceu lá, e daqui para frente? Daqui para frente você foi uma mulher melhor, é isso que importa. Eu olho para ele e sinto muita dó, porque ele sofre muito com a mulher que ele tem. E se arrependeu. Foi a escolha dele, né? Sofre muito, assim. Eu vejo que ela é uma Caminho, pessoa né? que parece que ela é possuída, porque ela tem o dom de fazer maldade. Às vezes é. Ela sente muito prazer em ver um outro infeliz. Ela tem. Se você chegar perto dela, você sente uma energia muito pesada, né? E eu vejo assim, eu falo, meu Deus. Escolha, né? Foi a escolha. Eu sei que a mãe dela falou pra mim assim, olha, meu filho sofre muito, mas foi ele que escolheu. Só que eu tenho muita dó dele, porque assim, eu sei que aquele que eu conheci, eu conheço o coração dele. Pessoa boa, pessoa trabalhadora, ele nunca me deu trabalho. Então eu falo assim, poxa, às vezes eu olho por ele e falo, Deus, tem misericórdia. Foi justamente o que você falou, aquela mulher mudou o coração Daquele filho que amava o pai, exatamente. Foi o que ela fez. Ela mudou porque ele se voltou tanto contra ela, Contra a filha. contra a própria mãe que tanto Se transformou ama. outro homem. Então. E hoje ele resgatou, porque nós nunca abandonamos. Sim, Ele assim resgatou. como Deus nunca abandonou. Hoje minha mãe também é adoentada, ele é o mais carinhoso, Que bom. o mais, sempre foi o mais, entendeu? A gente ainda é muito fraco, né? Então a gente acaba se dobrando a algumas investidas, né? As más companhias, digamos assim, porque no fundo é isso. Você falando, mas nessas horas de provação, lamentamos e choramos. Eu não lamento e nem choro. Eu só falo, eu só penso assim, há muitas funções a Sim. desempenhar. São muitas, mas você está preparada para todas elas, isso eu tenho certeza. Eu Porque falo, Deus não a erra. semana inteira eu perguntei, Jesus, por que tantas funções? Porque Ele não erra e sabe, você sabe, tem condição de Ele não fazer. dá um Deus marco não erra. maior que a gente consegue Só carregar, isso. né? Ele não me Deus não respondeu, A ele não mesma me pergunta respondeu. que eu faço, por que, Senhor, eu não aguento mais? É tanta coisa. Não, mas- Me ajuda! Não, eu nem falo. Eu já isso, falei assim. algumas vezes, mas como vocês estão aqui pela primeira vez, a dona Laís, lá do Rio de Janeiro, ela usava uma frase linda e maravilhosa. Se a cruz está pesada, arrasta que gasta. Aí ela vai gastando e vai ficando mais leve. Mas fala aí, Não, para você depois estava falando disso. Tem uma amiga nossa do centro, ela separou,
marido deixou um filho com 10 anos de idade, sozinho, ela e o filho. E sempre nessa luta, a mãe dela morreu, e ela, como eu nunca vou ver minha mãe, ela procurou, era católica, era da igreja, era negócio de casamento lá, das comunidades e tal, mas não foi atrás, tá? Começou. O filho dela, com 24 anos, pegou uma doença, não tinha cura. Ela trabalhava quase 18 anos, ela foi mandada embora. Uma coisa atrás da outra, né? Então, olha aqui, foi mandada embora, ela ficou cuidando desse filho, até o filho desencarnou. O filho desencarnou, o filho sempre falava, mãe, que as irmãs dela têm van escolar, compra uma van para você trabalhar, porque amanhã você não sabe o que. E ela relutando, o filho desencarnou, ela comprou uma van, trabalha até hoje. Com o dinheiro que ela foi mandada embora, ela cuidou do filho. E se ela tivesse sido mandada embora, se ela tivesse, né, se ela não tivesse o dinheiro para cuidar do filho? E às vezes Não só o dinheiro, mas a própria presença. E vem aquelas Olha, coisas, o que você está disponibilidade. fazendo naquele lugar lá? Eu confio em Deus. Então, as superações, como você falou, eu já fui assaltado aqui na minha casa, fui sequestrado aqui, já fiz cirurgia. Só que é o seguinte, como é que eu vou encarar cada situação? A gente nunca pode esquecer Eu já que fui não... simulada e eu esqueci essas coisas. Então, isso é a melhor coisa que a gente faz, é daqui para frente, né? O que a gente não pode nunca esquecer é que não há falha, Deus não erra. Não há falha na justiça. Uma das coisas mais divina. importantes é o evangelho que eu gosto, falar a palavra do filho pródigo. É isso. É. Que a gente Eu conheço. Vai lá, quebrou a cara, mas o pai falou assim, Deus falando assim, vem cá, meu filho. É isso. Nunca vai deixar de Nossa, a sessão de hoje é pra mim, não é pra É você. para todos nós. É. Gente. Vamos lá, ó. A gente não pode esquecer que a justiça divina não falha. E eu trago isso aqui para a gente meditar um pouquinho. Onde estiver o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Porque o sofrimento, na verdade, está ligado ao que nós queremos. Aonde é que a gente está apostando as nossas fichas? Às vezes está no lugar errado, né? Sim. Às vezes é o livre-arbítrio que a gente tem, como a gente ainda é fraco, escolhe sempre um caminho de menor esforço e tudo mais. Então a gente tem que tomar o cuidado. Toda história tem uma história. Essa nossa história tem uma história anterior que nos trouxe para esse momento. Nesta vida ou em outra. Nesta vida ou em outra. Não tem jeito. Plantou, colheu. Pode demorar, porque a semente fica lá guardada na terra. Mas eu posso, perante o espiritismo, eu posso delegar todas as funções, às vezes me cansar, Sim. mas no fundo da minha alma eu tenho muita coisa para fazer ainda, eu queria esse tempo. E está errado, será? Não. Todos Ainda nós tem temos. alguma coisa lá dentro que eu preciso fazer ainda. Sim. E assim, E eu tenho, sabe o tempo? o tempo é o mal da humanidade, né? Ah, é? Então assim, não tem jeito. A gente vai ter o tempo que a gente precisar. A questão é que a gente quer tudo nessa encarnação e às vezes não dá. Mas a gente vai voltar. A gente vai voltar. E aí, me desculpe, Agora é só uma não passagem. faz parte da crença de vocês, mas é bem isso. É só uma né? passagem. É só uma passagem, não importa. Nessa, na outra vida, não importa, né? Mas olha só, mais uma reflexão. Muitas vezes a gente faz a pergunta errada. Normalmente a gente pergunta, por que isso aconteceu comigo? Quando, na verdade, deveria mudar a pergunta para que isso aconteceu comigo? É diferente. O porquê, você está jogando para Deus. Ô Deus, por que comigo? Como Deus não erra, a resposta, se Deus desse uma resposta, ia dizer para você, porque tem que ser contigo. Agora, se a gente fizer a pergunta, para que isso aconteceu comigo? Aí talvez a resposta seja diferente. Para te fortalecer? Para que você se separou? Para você poder se dedicar mais aos seus filhos, à sua igreja, ter mais tempo para você, para o seu ex-marido, perceber que ele não é o centro do universo, que tem outras coisas? Para que eu fiquei doente? Para eu poder dar mais atenção para a saúde, prestar mais atenção no que eu como? Para quê? Para quê? É o para quê no lugar do porquê. Né? Que aqui a gente consegue, talvez, encontrar mais inteligência. Assim, bom, aconteceu, então tem um motivo. O que acontece é que, às vezes, a gente não entende o motivo. Né? A gente não entende o para quê. E, às vezes, não está no momento de entender. A gente não entende ainda, aqui no mês, mas
lá na frente a gente entende. Exatamente isso. A gente entende lá na frente. Lá na frente vai entender. Na hora parece que é castigo divino. Na hora parece que é por quê? Por que é castigo divino? Por que comigo? Cada um tem um porquê, né? Na verdade ligado ao para quê. Vamos refletir sobre os momentos difíceis de nossas existências. A gente tem que pensar, lembrar, como ela lembrou ali e contou pra gente, né? Os momentos difíceis faz parte da vida da gente. Cada um desses momentos difíceis trouxe algo de novo. Vê bem, não é algo de bom, porque não necessariamente foi bom, mas foi algo novo, um aprendizado especial, algo que nos fortaleceu em algum momento, em alguma coisa. Pô, Bira, fortalecer, sofrimento fortalece? Olha só, o calo, ele existe para que você não sinta dor na pele. Quando você tem um calo, ele se forma ali para a pele não doer, para proteger. Então, na verdade, as coisas, elas acontecem com a gente, por mais difíceis que elas sejam, para provocar um aprendizado. Não é para fazer sofrer, pura e simplesmente, senão seria castigo divino, e Deus não castiga ninguém, né? A gente aprende ou deveria, e às vezes a gente, em vez de aprender, a gente se revolta. Aí entra em depressão e tudo. Então a gente tem que tomar o cuidado com como a gente analisa a dor. Por que eu fico doente? Para valorizar a saúde. Por que eu fico pobre? Para dar importância para o trabalho, né? Por que eu tenho uma família difícil? Para poder praticar a intolerância, a tolerância, né? Intolerância, né? Para praticar a tolerância. Cada lágrima, olha aqui, essa frase é bem legal, cada lágrima que a gente coloca para fora acrescenta sabedoria e experiência, um novo olhar sobre as nossas vidas. Essa deveria ser o raciocínio. Na hora do sofrimento, ninguém está pensando nisso, na hora da dor. Mas o depois, que foi o que ela falou, um pouquinho depois, raciocina com um pouco mais de calma, para um pouquinho. Santo Agostinho diz que o ideal seria que todo dia antes de dormir, a gente parasse um pouco e pensasse em tudo o que fez durante o dia e o que você gostaria de fazer diferente do que você fez. Isso já te impulsiona para ser melhor no dia seguinte. E o que eu fiz de errado, como eu posso corrigir? E se a gente fizer isso diariamente, a gente diminui um pouquinho a dívida, né? Agora, tem que tomar cuidado, e aí até como ela falou do espiritismo, né? Há quem diga que espírita gosta de sofrer, né? Que faz o culto ao sofrimento. Não é isso. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ninguém está dizendo aqui que a gente tem que gostar de sofrer. Não é isso. O que está sendo dito é que temos que aproveitar as oportunidades, porque sofrer sofre o católico, o muçulmano, o umbandista, o espírita, o ateu, todo mundo sofre. A grande questão é, vamos aproveitar a oportunidade de tirar o que, não só das ruins, das boas também. Estou com um bom emprego, saúde equilibrada, uma família harmonizada. Vamos aproveitar isso, vamos fazer reservas disso, vamos trabalhar isso e não gastar todo o dinheiro, botar a família toda para Disney só e nem esquecer de Deus, né? E nem esse é uma grande falha. Normalmente a gente esquece de Deus nessas horas. Essa amiga minha, agora ela já está bem de idade, né? O marido dela já está com mal de Alzheimer e tudo. Entendi. E mora os dois. E ela já passou por uma série de cirurgia do intestino, já foi grávida de câncer. Só que a mulher não perde a serenidade, a mulher não perde a calma, a mulher não perde... Essa aqui é espírita. Né, Adriana? É porque Não ela... perde o sorriso, não perde uma palavra... Ela tá ali, mas ela tá... Ela falou pra mim, o dia que eu fui na casa dela, assim. Ela falou assim, olha, eu passei, a gente passa por muitas coisas, ela falou. Mas se eu não estivesse onde eu estou, teria sido pior. Eu assino embaixo. O Birajá, assino embaixo. Vou contar. Vocês me desculpem, a gente não deve contar a história pessoal, mas eu vou contar. Vou contar. Eu fui católico a minha vida toda. Eu ia ser padre. Não sei se eu já te contei essa história. Já? Eu ia ser padre. Aí eu fiz um cursinho lá que tem antes do seminário, que é chamado de vocacionado, né, que tinha lá na Diocese de Duque de Caxias, que é para ver se você tem vocação realmente, né? Então é quase um pré-seminário, um preparatório, né? E ali eu vi que não era muito o que eu queria, mas beleza. Aí continuei na igreja, e aí comecei a me dedicar à informática, que é a minha formação, montei um cursinho e tudo, bom, enfim.
Só que algumas coisas começaram a acontecer com a minha vida que eu comecei a questionar. Né? Eu falei assim, era ladrão querendo roubar o cursinho que eu tinha. Estava um momento em que estava tendo uma grande enchente no sul do Brasil, um monte de gente morrendo. E aí comecei a questionar, falei assim, poxa vida, onde é que está Deus nessas horas? Porque eu, na igreja, desde pequenininho, nunca fiz mal para ninguém, fazendo tudo direito, estão me roubando, estão me ameaçando minha mãe. Lá o pessoal do sul, cadê Deus? Olha, por que em vez do para quê, né? E eu comecei a questionar Deus. E eu falei, não, Deus não existe, não pode existir Deus. Eu estava brincando com a igreja também, já tinha um tempo que eu não ia na igreja. O meu melhor amigo era um padre que tinha morrido. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? Por que tanta gente ruim para morrer? Morreu um padre expedito, que é um doce de criatura que todo mundo ama, meu melhor amigo. E aí eu disse para mim mesmo que eu ia me tornar ateu. A minha mãe dizia que foi o período negro da minha vida. Porque eu sempre fui muito brincalhão, muito divertido, eu não brincava mais, não falava mais. Mas sempre gostei muito de ler. Aí eu já não aguentava mais, pobre, né? Paupérrimo, não tinha dinheiro mal para passagem. E eu já tinha lido o mesmo livro 20 mil vezes. Aí eu falei, mãe, não tem nada para eu ler aí não, mas estou cansado de ler aqueles livros. Aí minha mãe foi lá no quarto e buscou um livro espírita chamado Nosso Lar, que fez o filme, né? Ela me deu, mãe, essa altura do campeonato você ainda quer que eu leia livro de macumba? Raciocínio, né? Aí minha mãe, não é macumba, é um livro bom. Se você não gostar, você começa a ler. Não gostou, deixa para lá. Aí, tá bom. Aí comecei a ler, mas comecei a ler indignado, né? Comecei a ler, falei assim, esse negócio parece fazer mais sentido para mim nesse momento. Moral da história. Voltei a acreditar em Deus, o que foi bom, né? E transformou a minha vida, porque eu passei a aceitar. Então é muito ligado ao que provavelmente a sua amiga falou, porque há uma frase muito usada no meio espírita que a gente vem buscar o espiritismo ou pela dor ou pelo amor. O meu foi um pouco dos dois, né? Porque eu tava numa dor, né? Eu estava provocando dor na minha mãe. Minha mãe estava desesperada, porque eu estava entrando em depressão, eu estava desacreditado de tudo. E o Espiritismo me trouxe essa consolação. Mas se fosse outra igreja, outra religião, talvez fizesse a mesma coisa. Mas naquele momento, foi o Espiritismo que preencheu um buraco na minha vida. E eu tenho uma proximidade com a Igreja Católica, eu gosto muito. Né? E isso não mudou na minha vida. Eu gosto das músicas, eu gosto de alguns padres e tudo, só mudou um pouco o conceito. Né? E a consolação que o Espiritismo traz. Mas a gente sente dor, a gente chora, a gente se arrepende igual então, qualquer paz, vocês têm mais paz, né? Entende? Tem mais paz. Paz. Eu não sei, as pessoas, mas eu sempre digo, toda igreja, a Igreja Católica é um espiritismo, é espírita. Só muda uma coisa, reencarnação e ressurreição. O termo, né? Porque não está escrito a ressurreição quando se é logo após a morte, entendeu? É uma questão só de adequar o discurso, né? Eu já participei de 2 reuniões, eu li bastante livro espírita, entendeu? E eu tive esse conceito, esse raciocínio que só muda. Por que eles têm missa de 7º dia? Por que eles acreditam que aquele espírito, entendeu? Então, precisa disso, né? Precisa de oração. Eles então, rezam, aqueles que partilham. Isso, fazer igual os irmãos, né? Os cristãos. Os protestantes, né? Eles deixavam isso de lado, não, entendeu? Mas eles não deixam. Não. Igual o padre que nós temos que rezar pelos mortos. Tem até a missa, todo primeiro, né? Os mortos. Por quê? Porque eles estão lá precisando, né? Mortos aos nossos olhos, mas vivos em espírito, né? Então quer dizer que... Não, anda juntinho. Junto, não me engano, caminham Isso mesmo. Mas você não está errado, não. Para a gente ir encerrando, né? E aí até ligado ao que você acabou de falar sobre oração, né? Sobre prece. Olha só a mensagem. Quando desabarem sobre você as tempestades da vida... Bem, não é se, é quando, porque elas vêm. Elas vêm. Não se entregue à revolta destruidora. Silencie. E aqui silenciar não é silenciar para aceitar deitado na cama, não. É
Entenda o que está acontecendo, ore e procure descobrir o aprendizado oculto que a situação traz. Tentar entender a situação e sempre fazer oração. Orar e vigiar. Isso é orar e vigiar. É orar e vigiar o nosso pensamento para não haver revolta. Para encerrar aqui, a gente traz uma mensagem que está lá no livro Céu e o Inferno, na parte que chama de Código Penal da Vida Futura, no item 16. Olha só que interessante o que Kardec traz para a gente. Ó. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, para a gente apagar as nossas falhas, não tem outra forma que não seja se arrepender, expiar e reparar. Expiar é resgatar, né? É corrigir efetivamente o que foi feito. O arrependimento, que é o primeiro item, suaviza, mas não elimina, suaviza os amargos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas olha só a reparação, só atuando, só agindo, só mudando, só reparando, ajustando, consertando. Quem repara um carro, conserta um carro, né? Contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O perdão não é uma graça, não é um presente de Deus. O perdão é fruto de um arrependimento verdadeiro, de uma expiação, ou seja, de uma reparação. Tem que reparar para poder, então, esquecer o que passou. E é um esquecer no sentido bom. É olhar para trás, igual ela fez agora, e ver que aquele momento da separação dela, hoje, para ela, foi um bom momento, porque permitiu que ela chegasse nesse dia de hoje. Então, é sempre buscando sentido nas coisas. E a gente não pode esquecer dessa frase de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Apesar da gente precisar passar pelas provas, pelas tormentas, pelas dificuldades, Jesus se coloca à disposição de nós. É que a gente esquece que Ele está lá. Aí na hora do desespero a gente lembra de todo mundo, mas esquece de Jesus. Então é nesse momento a gente fazer uma oração e pedir a ajuda de Jesus. E aí eu trouxe um trechinho de uma música que eu vou passar agora para vocês, que diz o seguinte: viver é crescer, e crescer é sofrido. Né? Caridade e oração são um alívio para o coração. Então, na hora que a gente começa a se dedicar a uma religião, a buscar alguma coisa que preencha o nosso vazio, o nosso tempo através da caridade, e sem esquecer que a oração é ferramenta fundamental para tudo, aí a gente vai ter alívio. Aí, para a gente encerrar, eu vou botar uma musiquinha aqui, que tem uma letra fascinante. Vamos fazer uma reflexão na letra. Tim e Vanessa. O nome da música é Alívio.
fazer uma oração. Não é muito comum a gente ter algum tipo de percepção nesse momento, mas como é que é o nome dela? Carmen. Tem uma coisa dentro do Espiritismo chamado passe. Já ouviu falar? Não? Tá? Você se incomodaria da Nádia te dar um passe? Não. Não? Então, se via aqui uma vibração um pouquinho diferente, e acho que um passe é transfusão de energia, nada mais do que isso. Tá bom? Vamos fazer uma prece aqui para a Nádia dar o passe nela? Jesus, estamos extremamente gratos pela oportunidade de estudar os teus ensinos, de estudar sob uma visão diferente a necessidade das provas em nossas vidas. Te pedimos, Jesus, nesse momento, sabedoria, consciência, paz, equilíbrio, para que possamos, Senhor, ter mais condições de tomar decisões ao longo dessa semana que se inicia, de forma mais consciente, de forma